Majin Buu é uma criatura de caos e destruição, mais antiga do que se tem registros em Dragon Ball. O último vilão do Dragon Ball Z, sem sombra de dúvidas, apresentou uma das batalhas mais difíceis para os guerreiros Z. E claro, muito disso por conta das suas várias habilidades, que pareciam sempre resolver quando ele se metia em algum problema. Habilidades como absorção, magia, teletransporte e claro, uma das capacidades de cura mais roubadas que você vai ver na vida. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as habilidades, os poderes e todas as formas do Majin Buu. A gente vai analisar todas as capacidades dele e eu vou te mostrar que o potencial dele pode ser bem maior do que você imagina. E spoiler, no final a gente ainda vai responder a polêmica pergunta de qual é o Buu mais poderoso. Eu sou o Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso. E galera, o universo de Dragon Ball como um todo é muito amplo, então para deixar mais claro, aqui eu vou analisar apenas o que aconteceu no Dragon Ball Z e no Dragon Ball Super. Nada de spin-offs, Dragon Ball GT, Heroes ou qualquer outra coisa do gênero. E agora bora começar falando de todas as formas do Majin Buu. A gente vai começar por aqui para assim depois eu falar de todas as capacidades mostradas por todas elas, assim representando o potencial do Buu como um todo. E caso alguém esteja por fora disso, o Majin Buu tem tantas formas assim porque ele possui uma habilidade de absorção, e aí ele vai mudando de forma dependendo de quem ele absorve, mas a gente ainda vai comentar sobre essa habilidade de absorção de forma mais profunda depois, porque tem alguns detalhes nela que muitas pessoas deixam passar. Mas bora começar falando do Kid Buu. E bom, o Buu como um todo é um personagem que possui muitos mistérios, mas até onde a gente sabe, essa é a forma original dele, por isso a gente vai começar aqui. Ele é menor que os outros, mas também é descrito como sendo mais perigoso. Ele age de uma forma meio irracional muitas vezes, seguindo apenas a sua vontade e simplesmente destruindo tudo que tem pela frente. Essa forma do Majin Buu, após absorver o Kaioshin do Sul, assumiu uma aparência maior e mais musculosa, só que ela quase não aparece e é meio irrelevante, então bora passar logo para o próximo Buu importante, que é o Majin Buu inocente, por assim dizer. O Majin Buu que absorveu o Dai Kaioshin, assumindo um pouco da sua aparência e também da sua personalidade. Esse Buu inocente, quando cuspiu para fora o mal dentro dele, se dividiu no Majin Buu bondoso, que é aquele que continuou com os guerreiros Z, e o Evil Buu, que era uma versão magrela e cinzenta que representava a maldade dentro do Majin Buu. Quando o Evil Buu absorveu o Buu bondoso, ele se tornou o Super Buu, que teoricamente seria semelhante ao Buu inocente de antes, porém agora a personalidade e a aparência dele estão alteradas, porque o núcleo, por assim dizer, o lado principal é outro, tirando muito da influência da personalidade e da bondade do Dai Kaioshin. Esse Super Buu absorveu vários guerreiros, assim gerando várias formas, como o Super Buu Gotenks, o Super Buu Piccolo e o Super Buu Gohan. Depois do Goku e do Vegeta arrancarem o Buu bondoso de dentro do Super Buu, ele acabou voltando para a forma de Kid Buu. E após morrer, a gente sabe que o Buu veio a reencarnar como Uber. Mas beleza, agora que a gente já viu todas as várias formas principais do Majin Buu, vamos falar de todas as habilidades dele, para definir a capacidade dele como um todo, e aí depois a gente decide qual é a forma mais forte. Começando, claro, por algumas questões que são bem padrões para personagens de Dragon Ball. O Majin Buu tem super força em um nível insano. As versões mais fracas que a gente viu do Majin Buu ao longo da série conseguiu enfrentar o Goku no Super Saiyajin 3, fazendo o chão tremer. E claro, também tem super velocidade. Nas suas formas mais fracas conseguindo enfrentar Super Saiyajins 2 ou então 3. E claro, ainda dentro do kit padrão dos personagens de Dragon Ball, o Majin Buu também tem super resistência. Porém, um detalhe muito importante é que o Buu não foca necessariamente em ser resistente. Tem alguns momentos na série que demonstram pra gente que, diferente, por exemplo, do Goku ou do Vegeta, a força e o poder do Buu não necessariamente aumentam a resistência dele na mesma proporção, mas isso provavelmente é por uma questão de ele não focar tanto seu poder em aumentar a sua resistência física, já que ele não necessariamente precisa de tanta, já que, como eu falei, o Majin Buu tem um fator de cura simplesmente insano. Ser atravessado por uma lança, por exemplo, não tem o menor efeito nele, ele pode se curar praticamente instantaneamente, e o mesmo vale para, por exemplo, ter a sua barriga ou até mesmo sua cabeça explodida. Ele consegue arrancar partes do próprio corpo como se não fossem nada e até moldar elas. Ter o seu rosto deformado também obviamente não afeta ele, e até mesmo sendo explodido em vários pedaços minúsculos pelo sacrifício do Vegeta, o Buu conseguiu voltar, inclusive criando vários mini clones de si mesmo. Aqui inclusive já vai uma outra habilidade de bônus, o Buu consegue se clonar, e pessoalmente pra mim uma das demonstrações mais absurdas da capacidade de cura do Buu é quando o Gotenks explode ele e depois o Gotenks e o Piccolo começam a incinerar os pedaços que sobraram do Buu, e a fumaça que estava saindo daqueles pedaços incinerados começou a se mover e de lá o Majin Buu se reconstruiu. Então sim, para matar ele tem que acabar com todos os vestígios do Buu até não sobrar literalmente nada. Outro fator que faz com que o Buu não dependa tanto assim de super resistência é a sua elasticidade. O corpo dele é extremamente maleável e o Buu pode usar isso para vários meios, por exemplo, diminuir o dano. Além disso, esticar os seus membros para, por exemplo, socar ou chutar um inimigo de longe, ou esticar sua antena para poder pegar um inimigo de longe. E também consegue manusear o seu corpo para desviar de ataques, prender inimigos como se fosse uma serpente ou qualquer coisa do gênero que seja conveniente para ele. E agora, voltando
Entrando no tópico sobre a resistência do Majin Buu, é muito importante deixar aqui 2 comentários. O primeiro é que, além dessas capacidades que eu citei, o Buu já demonstrou que, por exemplo, ele consegue sobreviver no vácuo do espaço, e obviamente ele não precisa estar com o corpo inteiro para sobreviver, ele sobrevive até mesmo sendo explodido. Mas apesar disso tudo, já foi mostrado pra gente em alguns momentos da série que sim, o Majin Buu pode ser derrotado, por exemplo, só tomando muita porrada. A série nunca deixou exatamente claro qual é o limite para isso, mas o que rola basicamente é que chega um ponto em que, apesar das suas habilidades, o Buu vai acumulando dano e aí ele não aguenta mais lutar. E apesar de que personagens normais, por assim dizer, conseguem causar dano no Majin Buu apenas batendo nele, por alguma razão que não foi deixada clara, no Dragon Ball Z é citado que quando um Majin Buu tá enfrentando o outro, eles tomam dano verdadeiro, por assim dizer. O Vegeta diz que o Buu gordo tava perdendo energia rápido contra o Kid Buu e conta pro Goku que quando um Majin Buu enfrenta outro, eles tomam dano de verdade. E agora, voltando para as habilidades, outro fator interessante sobre o corpo do Buu é que ele consegue fazer várias alterações na própria aparência e nas capacidades. A gente não sabe exatamente um limite para isso, mas, por exemplo, o Buu já conseguiu deixar o seu rosto diferente, imitando um de humano até um certo ponto. Ou o Buu, na sua forma gorda, conseguiu ficar com uma aparência magra, que deixa ele mais ágil, esse tipo de coisa. Além disso, o Buu já demonstrou conseguir criar braços extras e até mesmo separar esses braços do corpo e controlar eles à distância. E eu diria que principalmente as capacidades de alterar as proporções do corpo e de criar braços extras são extremamente úteis, já que ele pode basicamente mudar a forma do corpo dele para uma que seja mais adequada para aquele combate. E se ele pode criar braços extras, e a gente já viu que ele se clona, por exemplo, usando essa divisão, significa que ele pode criar pernas extras, tentáculos extras, coisas assim do gênero, e aumentar a pressão que ele causa sobre o oponente dele. E uma das demonstrações mais absurdas dessa capacidade de Majin Buu de alterar o seu corpo foi quando ele simplesmente deixou seu corpo num estado quase líquido, entrou dentro do corpo de outra pessoa e se expandiu assim, explodindo ele. Um método brutal de acabar com alguém. A próxima habilidade é algo que foi mostrado, mas não foi exatamente definido. O Majin Buu tem uma capacidade de mimetismo, mas nunca foi dito pra gente se isso é uma habilidade em si de copiar poderes ou se é só um tipo de talento absurdo. De qualquer forma, a gente já viu o Buu fazendo esse tipo de coisa com o Kamehameha, e na minha opinião, o mais impressionante foi com o Kai Kai, a técnica de teletransporte que os Kaioshins usam e que o Majin Buu conseguiu copiar, o que também dá para ele a capacidade de se teletransportar. Porém, como basicamente toda habilidade, existem limitações. Como eu falei, a gente não sabe completamente a origem desse mimetismo do Majin Buu, mas o Goku cita que ele era inteligente após ver o Majin Buu imitando o Kamehameha, o que dá a entender que sim, esse mimetismo é apenas uma questão de habilidade inata, por assim dizer, e talento ou coisa assim do gênero. Então existe um limite, não é literalmente qualquer coisa que o Majin Buu vai conseguir imitar, já que como essa habilidade de cópia, por assim dizer, vem apenas de talento e ser capaz de entender as coisas e copiar com o olhar, isso basicamente só vai funcionar para coisas que já estejam muito próximas do kit de habilidades do Majin Buu, onde, por exemplo, ele não conseguiria copiar o instinto superior. Mas beleza, eu já até citei algumas dessas habilidades, mas agora bora passar de forma mais direta para o controle de Ki, porque como todos devem saber, praticamente todos os guerreiros de Dragon Ball têm os seus poderes derivados do Ki, e com o Majin Buu não é muito diferente. A força, a velocidade e a super resistência que eu citei são derivados do Ki, que também permite que o Majin Buu detecte o Ki de outros, use habilidades como voo e mais uma série de habilidades genéricas, por assim dizer, do Ki, como por exemplo disparar rajadas de Ki em forma de esferas explosivas da sua mão, simplesmente rajadas que vão como ondas de poder, cuspir energia pela sua boca, liberar como uma explosão ao redor do seu corpo, criar um campo de Ki como se fosse uma aura ao redor dele que pode proteger ele, e a possibilidade de várias outras coisas, como por exemplo criar campos de força. Pessoalmente falando, uma das demonstrações mais absurdas do Majin Buu quando a gente fala de controle do Ki é quando o Super Buu, após ouvir do Piccolo que poderia matar alguns humanos enquanto esperava pelo Goten e o Trunks, simplesmente levanta sua mão e começa a disparar sem parar inúmeras rajadas de Ki, e com isso ele mata de uma vez só todos os humanos que tinham sobrado no planeta Terra. Só o Tenshinhan e o Caos conseguiram desviar dos golpes. Antes de fazer isso, o Buu tinha parado por um tempinho para analisar os humanos que sobravam, mas foi algo muito breve, então apesar que esse ataque não é 100% automático, ele ainda demonstrou uma capacidade insana do Majin Buu, realizando um evento de extinção simplesmente levantando sua mão. Outra habilidade interessante que o Majin Buu tem é a capacidade de curar, no caso, curar os outros, já tendo até mesmo curado a cegueira de um garotinho. E galera, antes da gente passar para as habilidades do Majin Buu que estão diretamente relacionadas à magia e absorção, eu queria lembrar que caso você esteja gostando desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal, e se quiser receber mais vídeos como esse no futuro, se inscreve aqui para não perder os próximos. Inclusive, se você tiver alguma sugestão para o próximo vídeo de todos os poderes, já deixa aqui nos comentários. Mas beleza, a próxima habilidade do Majin Buu, na verdade, é mais um tipo de
passiva. Por alguma razão, o Majin Buu é imune à magia do Moro de absorver energia, o que significa que, ao menos por esse método, não tem como roubar a energia do Buu. E agora, entrando no que provavelmente são as habilidades mais quebradas do Majin Buu, bora primeiro falar da capacidade dele de transmutação. O Majin Buu tem uma habilidade chamada Henka Beam, no caso, o raio de transfiguração ou raio de mudança. E com essa habilidade, o Majin Buu consegue transformar o alvo que foi acertado em qualquer tipo de objeto, independentemente da sua força, já que até mesmo pessoas que são mais poderosas que o Majin Buu podem ser afetadas por isso. E o Majin Buu já usou essa habilidade para transformar os alvos em biscoitos, doces, chocolate, leite, ovos e coisas do gênero. E essa habilidade possui uma falha. Na maior parte das vezes, a gente vê que o alvo dessa técnica fica imóvel depois de ser transformado. Porém, no caso do Vegito, ele permaneceu com a sua força, conseguindo até mesmo falar e voar. Não existe uma resposta certa para por que ele manteve suas capacidades enquanto os outros agiam realmente como se fossem apenas objetos, mas ao menos a gente sabe que sim, existe a possibilidade de o alvo permanecer poderoso apesar de ter se tornado um objeto. E agora uma habilidade que aumenta o poder do Majin Buu de uma forma quase indefinida é sua capacidade de absorção. Resumidamente, o Majin Buu consegue absorver seus oponentes, deixar eles presos dentro dele mesmo, e ao fazer isso ele adquire os poderes, as habilidades e o conhecimento daqueles que ele absorveu, não só recebendo seu poder bruto, mas também, por exemplo, o conhecimento do Piccolo, como quando o Gohan cita que o Buu ficou inteligente por ter absorvido o Piccolo, e as suas técnicas, podendo, por exemplo, imitar as técnicas do Gotenks. Como eu citei lá no comecinho desse vídeo, existe um detalhe sobre essa habilidade que muitas pessoas esquecem e é extremamente interessante. Como é revelado pra gente em Dragon Ball Super, o Majin Buu, após ter absorvido Dai Kaioshin, ficou com sua essência. Porém, quando o Majin Buu se dividiu, o que aconteceu foi que a aparência, a personalidade e a essência do Dai Kaioshin ficaram no Buu bondoso, o Buu gordo, enquanto o Kid Buu manteve os poderes do Dai Kaioshin. Dessa forma, por exemplo, o Kid Buu era quem possuía o Ki divino do Dai Kaioshin, apesar de que ele não demonstrou capacidade de usar ativamente. Vocês percebem por que isso é insano? O Majin Buu consegue simplesmente filtrar o que ele quer. No caso, ele queria se livrar da essência do Dai Kaioshin, não necessariamente do seu poder. Assim, ele cuspiu apenas a essência dele. A gente não sabe o limite disso, mas teoricamente significa que, por exemplo, se o Buu quisesse absorver o Moro e depois ficar apenas com os poderes mágicos do Moro, ele poderia, após a absorção, cuspir o Moro fora, ou ao menos cuspir uma outra versão dele mesmo que tem a essência do Moro, enquanto ele fica apenas com a magia dele. E depois de toda essa lista imensa, a gente falou de basicamente todas as habilidades do Majin Buu, ao menos todas as principais. Depois de toda essa lista, fica claro que o Majin Buu tem um potencial insano, inclusive um potencial provavelmente indefinido, principalmente pela capacidade de absorção. A gente não tem exatamente um limite para onde o poder do Majin Buu pode crescer. Teoricamente, depende de quem ele vai absorver. E claro, com todos esses vários poderes que eu listei, o Majin Buu facilmente poderia vencer vários oponentes mais poderosos do que ele, já que ele tem cura, poderes mágicos, truques, adaptação e absorção para superar o simples poder bruto maior de alguns adversários, apesar de que, como a gente viu, nem sempre isso vai funcionar. Mas agora vem a grande dúvida: qual é o Buu mais poderoso? E honestamente, isso é simples, mas existem 3 respostas. No Dragon Ball Z, o Buu mais forte era o Super Buu com o Gohan absorvido. O Kid Buu era o mais perigoso por ele ser louco e descontrolado, mas ele não era o mais poderoso. Apenas o Goku no Super Saiyajin 3 já conseguiu manter uma luta com o Kid Buu. Contra o Super Buu com o Gohan, isso não seria possível. No Z, essa era a forma mais forte do Majin Buu. O Super Buu sozinho já tinha um nível semelhante ao do Kid Buu, e com o poder acrescentado daqueles que ele tinha absorvido, ele ficava ainda mais poderoso. Agora, no Dragon Ball Super, a gente vê que o Buu bondoso era o mais forte, e atualmente ainda é ele. Isso porque na saga Moro, após recuperar as memórias do Dai Kaioshin, o Buu aparentemente despertou um poder oculto, e ele conseguia enfrentar o Moro, e apesar de não estar no seu auge na época, demonstra que o Buu tinha ao menos um nível semelhante ao do Super Saiyajin Blue, ou seja, mais forte do que o Super Buu com o Gohan absorvido. E esse aí foi o maior nível de poder que o Majin Buu demonstrou. Mas tem um detalhe aí. Como eu falei, o Kid Buu foi quem ficou com o Ki divino do Dai Kaioshin, mas ele não conseguia usar ativamente isso. Ele não usou isso na sua luta contra o Goku. A gente sabe disso porque lá no final da saga do Moro, aquele poder que tinha sido passado pro Ubi tinha um Ki divino tão grande que surpreendeu o Vegeta e conseguiu fazer o Goku atingir o instinto superior. Então o Kid Buu não conseguiu ativamente usar isso lá no Dragon Ball Z, mas teoricamente ele sim sempre foi o mais poderoso, mas ele não conseguia usar esse poder. Como eu falei, 3 respostas. O Buu que mostrou a maior força no Z foi o Super Buu com o Gohan,
No Super foi o Buu bondoso, mas quem tem o maior poder latente é o Kid Buu por conta do Dai Kaioshin. Mas me diz, eu esqueci de citar alguma habilidade do Majin Buu aqui? Qual versão do Majin Buu é a sua favorita? Deixa aqui nos comentários, e se você tiver alguma sugestão para um próximo vídeo de todos os poderes, pode deixar aqui também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal, se inscreve para não perder os próximos. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo.